Boa tarde para quem é da tarde, bom dia para quem vai ver de dia, boa noite para quem vai ver de noite. Então, uma alegria estar aqui com vocês. Me falaram assim, mas constelação familiar é resolução de conflito. Se eu não tiver conflito, para que eu vou constelar? Não faz sentido eu constelar. É porque é uma maneira da gente falar. Né? Conflito não significa que conflito é briga. Quando a gente está falando de constelação familiar, conflito, a gente está falando muitas vezes que é aquilo que está me impedindo no fluxo da vida, no fluxo da leveza, do amor, da prosperidade. Então, assim, ai, que bom, Eduardo! Saudade também! Apareça sempre! Então, assim, muitas vezes a pessoa que está chegando agora, que está pela primeira vez ouvindo falar de constelação familiar, fala assim, eu não tenho conflito, está com a lá cheia de dificuldades na vida. Falta de dinheiro, dificuldades de ter um inventário, o amor que não chega, sintomas, venda de imóveis, negociações, lançamentos de produtos em empresas, prognósticos, diagnósticos, coisas que a ferramenta da constelação familiar podem nos ajudar e nos ajudar muito em relação a tudo isso, né? E para que eu constelo? Eu constelo justamente, né, quando a gente faz a constelação familiar, a gente vai poder enxergar com clareza, né, o que é que nos impede de seguir nesse fluxo da vida. Ontem nós tivemos nosso grupo de constelação aqui, o Constela Durso, e foi assim, para a pessoa que estava sendo assim, que foi atendida, foi extremamente revelador, porque ela simplesmente não conseguia enxergar. Na hora que ela enxergou aonde que ela estava se colocando, se posicionando, aquilo foi como se uma luz abrisse e eu conseguisse enxergar através de um grande ângulo. E aí tudo vai ficando diferente. Eu posso usar a constelação, claro que também para as questões de conflitos de relacionamentos amorosos, conflitos de relacionamentos com irmãos, com pais, com filhos, com avós, com o chefe, tudo isso, né? Mas os conflitos, quando a gente fala em constelação familiar, a gente não está falando só dos conflitos de relações interpessoais. A gente está falando daquelas questões que estão nos impedindo de ir além e de fazer o movimento, né? E a gente pode constelar a gente escolhe, né, representantes para cada pessoa dentro daquele contexto. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma venda de imóvel, eu vou colocar um representante para o proprietário da casa, um representante para a casa, um representante para o cliente e qualquer outra coisa que vá aparecer dentro daquela situação, para mim poder ver o que eu não estou enxergando ali. E a constelação trazer à luz aquilo que está impossível para mim. E a gente pode fazer constelação com bonecos, com objetos, com pessoas. A gente pode fazer constelação na água. Existem as constelações estruturadas, que a gente faz falas, que a gente muitas vezes se delonga em saber os detalhes, né? No atendimento individual, o cliente fala muito, a gente pergunta muito, mas muitas vezes a gente faz constelações até mesmo onde a pessoa não tem nem que colocar a questão. E é possível você fazer uma constelação sem que a pessoa tenha que colocar aquilo às claras, em público, qual que é a questão dela. Eu quero trazer aqui um estudo de caso para ficar claro para a pessoa, né? Teve uma moça que chegou aqui essa semana e a dificuldade, ela fala assim, não é possível, para mim está muito difícil, eu não consigo entender. Eu, enquanto mãe, na hora que eu olho para os meus filhos, eu estou vendo que os meus filhos estão todos embodocados dentro das questões profissionais e financeiras. Todos com pequenas dificuldades, ou tomando calote, ou com um empréstimo, ou colocou o apartamento vinculado a um empréstimo, aquela ameaça de perder o apartamento. Aí eu falei com ela, então vamos ver como é que está essa história. E aí falei com ela, né? Foi muito interessante como é que é para a gente aprender assim, a entender
como é que a constelação mostra, né? Eu falei com ela, então escolhe um bonequinho para você. Ela foi escolher um bonequinho para ela. Eu falei, posicionou. Eu falei, escolhe um bonequinho para o seu companheiro. Ela escolheu o bonequinho para o companheiro. Eu falei, escolhe um bonequinho para sua criança. Ela escolheu um bonequinho para a criança dela. Eu falei, escolhe um bonequinho para o seu filho mais velho. Ela escolheu um bonequinho para o filho mais velho. Eu falei, escolhe um bonequinho para sua segunda filha. Ela escolheu um bonequinho para a segunda filha. Escolhe um boneco para o seu terceiro filho. Escolheu um boneco para o seu terceiro filho. Eu falei, escolhe um boneco para os ancestrais. Ela veio e colocou o boneco daqueles ancestrais aqui. E aí eu peguei um cristalzinho assim, ó. Falei, eu quero saber onde coloca o êxito, o sucesso, a prosperidade. Ela vem e coloca aqui atrás dos ancestrais. O que a gente está vendo aqui dentro desse movimento, né? Olha lá. Primeira coisa, eu vou ler, né? Ela posicionou assim. Já entendi um pouco assim do posicionamento dos bonecos. Estava achando que estava colocando tudo certinho, mas olha como é que fica evidente, claro, como que o conflito do êxito, do sucesso e da prosperidade está difícil dentro da vida e da relação dos filhos dela, né? Se eu faço a leitura por ela, a linha do tempo dela está aqui. Então, aqui já fica evidente que se ela está aqui, os filhos estão atrás dela, então os filhos estão maiores do que ela, tem uma quebra de hierarquia. É o que o constelês está me mostrando. Mostra também o quê? Que na frente dela, ela está indo em direção a quê? Aos ancestrais. Se ela está indo em direção aos ancestrais, ela está voltada para trás. E atrás dos ancestrais, como se os ancestrais escondessem o êxito, o sucesso e a prosperidade. Então, assim, vamos dizer assim, está sobrando para todo mundo essa dificuldade, essa não prosperidade. Qual que é o movimento que tem que ser feito aqui, né? A gente vê algumas identificações também que a gente aprende a ler no Conselhês, né? A criança dela muito identificada com esse primeiro filho, os ancestrais, o esposo e o terceiro filho muito identificados também, todos três verdinhos. Mas o movimento dela, né? Qual que é o exercício? Conversar com a criança, né? A criança... ela falar com a criança, deixa que eu resolvo tudo isso, né? Até aqui você tentou resolver, porque é por um amor infantil que a gente faz tudo isso. Eu vou conversar com os ancestrais e dar um lugar de grande para os ancestrais. Na hora que eu dou um lugar de grande para os ancestrais, agradeço a tudo que foi pelo preço que foi, eles podem ficar no lugar deles. Eu posso tanto, né? Eu poderia tanto deixar eles aqui, como eu posso também trazê-los para cá. Se eu deixo eles aqui, depois que eu converso e eu já viro para cá, imediatamente o que acontece? Ela já está aqui indo em direção à vida com a força dos ancestrais aqui. Mas ela ainda vai ter que conversar com esses filhos aqui, falando com esses filhos. Tudo que eu tinha para dar para vocês eu já dei. Agora, na verdade, eu abençoo vocês para irem para a vida. E vocês não têm que fazer nada por mim nem pelo pai de vocês, né? Esse pai aqui também, de alguma maneira, tem que olhar para os ancestrais, ela tem que conversar com ele e falar que o assunto deles é deles e que não é dos filhos. Ela tem que falar para eles que eles podem e devem amar o pai deles e que eles devem olhar a força do êxito, do sucesso que vem de trás dos ancestrais. Tomando essa força que vem de trás dos ancestrais, é possível que todos possam fazer, né? E aí, se eu faço esse movimento aqui, eu tenho que, inclusive, ou se eu virar simplesmente assim, eu ainda estou desrespeitando a hierarquia. Eu tenho que, na verdade, dar o lugar do primeiro para o primeiro, do terceiro para o terceiro, porque a hierarquia também fala de eu estar no meu lugar. Isso é um processo, né? Eu fiz uma demonstração aqui de como que, de repente, tem um conflito, que a pessoa está ali emaranhada, que as coisas estão difíceis dentro da vida dela e ela não sabe por quê, e que a constelação familiar pode e resolve e ajuda enormemente. É uma ferramenta poderosa e que nos ajuda muito, muito, muito. A gente ter clareza de onde, na verdade, o que acontece? A gente vê onde nós estamos desrespeitando as ordens do amor. E não adianta, porque nós somos seres humanos, então a gente acaba desrespeitando mesmo.
E as ordens do amor são leis universais que, igual a lei da gravidade, está atuando aí na minha vida. Ela vai estar ali funcionando, eu concordando ou não com ela, ela vai estar atuando na minha vida. Qual que é a boa notícia? A boa notícia é que constelando é possível. É possível ter a fluidez no amor, é possível olhar para os sintomas de um outro lugar, ver as mensagens que o sintoma está trazendo e eu poder ser leve, fluida. É possível encontrar o amor, é possível viver o amor, viver as relações amorosas, independente do tempo que essa relação seja. Eu posso ter relações de 10 anos, 20 anos, 50 anos, 60 anos, e muitas vezes é interessante que a gente acha que uma relação, a gente vê às vezes uma relação conflituosa dentro dos meus olhos e fala assim, isso não é amor. Muitas vezes as relações conflituosas estão carregadas de um amor. Eu é que olho e idealizo aquilo, falo, essa relação não é legal, essa relação não é boa, eu não quero. E, na verdade, muitas vezes essas relações conflituosas e muito duradouras, elas são carregadas de muito amor. Claro que constelando eu posso enxergar muito melhor por que existe o conflito e fazer essa relação uma relação mais sábia, mais leve, mais saudável, mais gostosa, mais prazerosa. Eu vou poder ver se eu estou no meu lugar, ou se eu estou colocando aquele homem no lugar de pai, ou se eu estou me colocando no lugar de filha, ou se eu ainda estou agarrada no meu passado, se eu estou identificada com a história, né, do casamento do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, se eu estou repetindo aquela história. Muitas e muitas vezes estamos conectados com primeiros parceiros dos nossos pais, né? Então, assim, a gente tem que olhar para tudo isso e ver que é possível. Então, assim, estudar as constelações familiares, fazer as constelações, é algo assim primoroso, abençoado. E fazer uma formação é um mergulho, né? Essa questão assim, por que tem tantos módulos? Por que eu demoro 9 módulos, 9 encontros, né? De final de semana para fazer uma formação e me aprofundar enquanto consteladora. Porque eu vou também, além de aprender a teoria, eu vou olhar para as minhas dificuldades, os meus conflitos de relacionamento, meus conflitos com crenças, com dinheiro, com as relações afetivas, no trabalho, os sintomas. Cara, tem vários módulos, né? Vai ter um módulo justamente para mim olhar para essas ordens do amor especificamente, que é a base da constelação familiar. Eu poder entender no mais profundo de mim mesma onde que está o meu lugar, hierarquia, dar o lugar de cada um para cada um, ver a grandeza dos meus pais, dos meus avós, olhar os relacionamentos, quem veio primeiro no tempo, né? E olhar para o meu lugar é o melhor lugar para mim. O pertencimento, verificar todos aqueles que fazem parte e dar lugar para todos. Quando a gente faz um movimento de inclusão, algo no nosso movimento, no nosso sistema se transforma. É maravilhoso, é relevante, é significativo, acontece uma mudança. Na hora que a gente para observar também o equilíbrio entre o dar e receber nas relações entre os iguais, é uma coisa incrível. Porque muitas vezes, né, eu estou ali desrespeitando aquele equilíbrio entre o dar e receber e acabo afastando aquela pessoa de perto de mim. Eu quero tanto aquela pessoa, faço tanto por ela, que eu estou, na verdade, afastando ela. Ao invés de eu dar e receber, eu dou, eu recebo, eu dou, eu recebo, eu estou afastando ela de mim. Então, assim, e a constelação, né, a gente tem que lembrar que muitas vezes as pessoas falam assim, isso é coisa de esoterismo, isso é coisa mística. Na verdade, não. A constelação é uma coisa muito séria. A gente vê, ela já é usada no judiciário, ela é usada em escolas, na pedagogia. Outro dia uma amiga minha me compartilhou que foi no ortopedista e o ortopedista perguntou para ela se ela era aberta ou se ela era muito fechada para esse tipo de terapias assim. E ela falou, não, eu sou muito aberta. Ele virou para trás assim, pegou o saquinho dele de boneco e fez uma constelação com ela. Então, assim, na medicina está sendo usado, na psicologia está sendo usado, né? Não são só consteladores. A visão sistêmica
faz a minha vida, eu enxergar a vida de um novo ângulo. Então, assim, a nossa formação é uma formação que é maravilhosa para o seu autoconhecimento e maravilhosa também para você que quer se tornar um constelador. Por quê? Porque nós temos as práticas, né? Aqui a gente, além de estudar a teoria, a gente vai a cada módulo, é extremamente vivencial, a gente vai constelando, a gente vai... Cada um que é constelado, eu também sou constelada, e você começa a praticar durante a formação. Praticar dentro dos módulos, praticar num encontro entre os módulos, e nós temos noites de práticas a cada 15 dias, onde você vai ser o constelador com a supervisão de um professor. Então, assim, é uma escola onde você vai estar acompanhado, amparado a todo momento, a todo instante. Não é uma coisa que você fica solto ali, recebe um monte de livros para ler, não. É um lugar onde você vai viver profundamente a experiência das constelações familiares. E vai conseguir, eu falo assim, à medida que a formação vai passando, eu vou me capacitando e me preparando para atender, né? É possível ver o equilíbrio entre o dar e receber com os bonecos? É possível ver qualquer coisa com os bonecos, com objetos, com papeizinhos. Eu leio a leitura do campo, a leitura que eu chamo de constelês. A leitura do campo é a mesma, com bonecos, com representantes pessoas, com representantes objetos. Né? Nós temos um módulo, inclusive, que é o módulo assim, da gramática das constelações, que é para mim aprender a ler o campo. Eu falo que tem o chinês, o japonês, o inglês e o constelês. A gente tem que aprender a ler o campo. A gente tem que aprender também a escutar o cliente. Muitas vezes esse desequilíbrio está também no não reconhecimento daquilo que foi recebido, ou na recusa de receber o que o outro tem para dar. Porque a gente às vezes fica achando só porque tá dando. Muitas vezes existe uma recusa no receber ou uma recusa no entendimento daquilo que foi recebido. E na hora que eu constelo, eu percebo tudo que eu recebi e que foi recebido. Quando eu consigo fazer esse movimento, por exemplo, até mesmo nas relações que foram muito difíceis, eu também recebi. Recebi o quê? O mínimo que eu recebi foi um grande aprendizado. Eu recebi do jeito que eu não quero mais me relacionar. Então, se eu levo esse aprendizado para a minha vida, eu não preciso encontrar esse para casa de novo na minha vida. Eu já estou pronta para um relacionamento diferente, de uma forma diferente. Então, assim, essa leitura, Kátia, é possível, eu vou observar todas, na hora que a gente coloca a constelação, vai ficar evidente o movimento, né, de quem está maior que quem está olhando para fora, quem está buscando o quê, quem não está buscando o quê. Os que já formaram há muito tempo podem participar da noite de prática, são muito bem-vindos. Claro que podem, Eduardo. Tem um grupo no Telegram que recebe o link para participar da noite de prática. Lá você pode trazer pessoas para constelar gratuitamente, você pode se candidatar para ser constelador, você vai ser representante, é muito rico, é muito legal. Não tem o link da descrição do grupo de prática aqui embaixo, mas vai ter aí o link da descrição da formação e pode entrar em contato comigo. Anota meu telefone aí, por favor, Clara, 31. Porque aí quem quiser pode participar, né? Eu quero também convidar vocês que nós vamos fazer alguns workshops de constelação ao vivo. E não adianta depois querer falar, André, me manda a gravação, porque vai ser online, ao vivo. Por quê? Porque vai ter constelação. Se tem constelação, não dá para disponibilizar a gravação. A gente não faz isso porque é uma maneira da gente preservar os nossos alunos, né? A pessoa hoje tem a vida que ela tem lá, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos. Vai me dizer que a moça que está lá fazendo a formação ou está sendo constelada no workshop vivencial de constelação. Daqui a 10 anos ela é esposa do presidente da República e de repente ela está constelando um abuso.
e aquilo se está público, está nas redes sociais. Isso não dá. A gente, quando tem uma constelação, a gente guarda, a gente preserva, a gente não coloca isso aberto, né? O grupo, você está perguntando aí, Kátia, se a constelação é presencial ou se ela é online. A gente tem presencial e tem online. Nós vamos começar, daqui até o princípio de abril, nós vamos começar 4 turmas presenciais e vamos começar uma turma online. Nós vamos começar no final de semana de 22 e 23 em Umuarama. Aí no último final de semana do mês nós vamos começar em Brasília e no primeiro final de semana de abril nós vamos começar presencial em Belo Horizonte, online e online também, e vamos começar presencial em Belém. Então assim, estamos num movimento intenso. Os workshops vocês podem anotar aí. No dia 19, semana que vem, deve ter um link da descrição do workshop aí, um workshop gratuito, mas tem que estar ao vivo ali, às 19h30, quarta-feira da semana que vem, dia 19 de março. No dia 27 de março, nós também teremos mais um workshop online. Eu e a Alexia vamos fazer movimentos de constelação, de dinâmicas, explicar, bater papo, esclarecer, mostrar, né, vivenciar o que é a visão sistêmica, o que é a constelação. Todos estão convidados a vir participar desse workshop e vai ser uma alegria muito grande para nós ter a presença tanto dos ex-alunos quanto dos alunos atuais, quanto dos futuros alunos. Por quê? Porque juntos nós somos mais. Juntos a gente vai longe, a gente consegue, né? E a gente sempre pode dar mais um passinho, a gente sempre tem uma oportunidade. Se vai ter uma constelação, é um momento de eu me observar, porque quando o outro está sendo constelado, eu também tenho a oportunidade de me olhar, de me observar, como que eu estou em relação a tudo aquilo. Né? Na hora que eu olho e observo, aquilo vai tocando o meu coração e eu vou aos pouquinhos fazendo, né? Eu falo assim, se você está interessado, entra aí no link, tem o link da formação também, visita o nosso site, vê os cursos que tem lá, nos segue no Instagram, segue tanto o Instituto Nascente, quanto me segue, quando segue a Alexia. A gente está trazendo muitas novidades e vamos continuar trazendo coisas novas para poder seguir nesse movimento, desse mergulho interno da gente mesmo, com a gente mesmo. Que é o convite, né? Eu seguir me ajudando, podendo ajudar o outro e ajudando o outro, a gente sabe que a gente está ajudando a humanidade, nós estamos ajudando a fazer um mundo melhor. E isso é me colocar a serviço da vida. Quando eu me coloco a serviço da vida, a prosperidade chega, né? É uma das maneiras também, quando eu me coloco a serviço da vida, é uma maneira também de eu estar devolvendo um pouco para o meu pai e para minha mãe, dentro do equilíbrio entre o dar e receber. Porque meu pai e minha mãe, eles não estão entre os iguais. A vida chegou através do meu pai e da minha mãe. Então, assim, eu devolvo um pouco para o meu pai e para minha mãe quando eu me coloco a serviço da vida. Me colocar a serviço da vida é ter filhos e é também compartilhar os meus talentos, compartilhar os meus saberes, os meus conhecimentos. Isso também é se colocar a serviço da vida e é uma maneira de eu estar devolvendo um pouco para os meus pais tudo aquilo que eu recebi deles, né? Que é muito grande. A gente também tem sempre aqui, para quem está em Belo Horizonte, a gente tem o Constela Dulce, que é a constelação presencial, que cada dia está mais gostosa. A gente faz constelação, a gente faz dinâmica. Ontem nós fizemos movimentos lindos com reconstrutivas aqui, além das 2 constelações que nós fizemos. Foi um espetáculo, saiu todo mundo, como diz o outro, chacoalhado. Foi muito, muito intenso aqui para alguém que conhece, que você conhece. Encaminha para essa pessoa, curte, compartilha, isso nos ajuda também. E eu agradeço profundamente, né? E semana que vem já clica logo aí, clica nesse link aí, entra no grupo que vai receber o convite do link para participar do Zoom e vamos junto fazer esse mergulho na semana que vem. Combinado?
esperando vocês com muita alegria, agradecendo a presença de vocês que estão sempre aqui comigo, que me estimulam tanto. Eu falo que é um dia também que eu me dou de presente, que antes de eu começar eu também paro para me observar, ver como que eu estou. Então, assim, o meu muito obrigada e o meu carinho a vocês. E até breve.